Salve galera do Cartoleiro Fanático de todo o Brasil. Vamos para mais um vídeo sobre o sistema de valorização. Agora o sistema de valorização da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Cara, a valorização durante a quarta até o final do ano vai ser sempre igual. Então assim, vocês entenderam na primeira, entenderam na segunda, vamos focar aqui na terceira rodada, que depois disso é muito simples, beleza? Vou dar um passo a passo aqui como eu fiz na rodada anterior. Desculpa pelo erro lá no finalzinho do cálculo, mas eu tenho certeza que quem viu passo a passo, com certeza valorizou bastante aí na segunda rodada, se usou. Beleza? Vamos lá. Primeiro, para valorizar, vai valorizar quem se manter acima da média, mas que essa média seja mais ou menos 40% do valor de mercado do jogador. Roberval está meio confuso. Quando eu substituir pelos números, vocês vão entender bem fácil, tenho certeza. Segundo, quem está desvalorizado em duas rodadas seguidas ou valorizado em duas rodadas seguidas, não é muito bom para valorizar na terceira rodada. Não é muito bom. Olha o que eu estou falando. Vai depender de uma circunstância, viu? Já vou explicar aqui por quê. Porque às vezes, por exemplo, o jogador pode valorizar muito em uma e na outra cair a nota dele. O que não pode é você usar aqui na terceira rodada o cara que meteu duas pontuações acima de 10, 15 e o preço dele era baixo. Ele vai ter uma tendência muito alta à desvalorização. Já digo logo de cara. Vamos lá. Você já se perguntou o porquê disso? Vamos aos motivos agora. Rodada de estabilização total é essa aqui. Por quê? Vocês estão vendo essa setinha verde, mas ela tem explicação já já. Eu vou dar um exemplo aqui meramente ilustrativo. Supomos que um jogador com o meu nome, Roberval Júnior, custa hoje, terceira rodada, você vai escalar lá e você vê um jogador que custa 12 cartoletas. Você tá louco para colocar ele no seu time. Aí você olha, ele é uma boa opção, pela questão do jogo e tudo, mas você vai analisar para valorização. Vamos lá? Ele fez na primeira rodada 8 pontos, portanto valorizou, como eu já botei a setinha aí. Ele era bem baratinho e valorizou, viu? Vamos supor isso. Na segunda rodada, ele fez uma pontuação abaixo. Fez menos 0,5, só que ele conseguiu manter o preço porque pela média lá dele, como ele custava muito pouco na primeira rodada, mesmo negativando, ele conseguiu manter a valorização porque a tendência dele era de valorizar, supondo que ele custava bem pouco na primeira rodada. Aí agora ele custa 12 cartoletas, certo? Aí a gente vai fazer o cálculo. Eu já tenho os pontos da primeira rodada, da segunda rodada, mas o da terceira eu não tenho, é lógico. Vamos montar para a terceira. Aí você vem. Que nota mais ou menos o Roberval Júnior vai ter que tirar para ele valorizar na terceira rodada? É a pergunta que se fica se ele tiver esses pontos aí. Essa fórmula que eu vou dar para vocês, galera, ela é uma fórmula universal. É para calcular a valorização de qualquer jogador. Um pouquinho de raciocínio matemático você vai conseguir fazer. Primeiro, você vai calcular a média dele nas 3 rodadas. Aí a média desse jogador que eu disse aí para vocês. Na primeira ele fez 8, na outra ele fez menos 0,5 e na terceira eu não sei. Só que o que eu sei é que essa média, dividido por 3, é lógico que é a média aritmética de 3 rodadas, ela tem que ser 40% mais ou menos do valor dele atual, e não do valor da primeira ou da segunda rodada, do valor dele agora. O valor dele agora é 12 cartoletas. Então 40% de 12, eu vou multiplicar ali mais ou menos 12 por 0,4, certo? Entenda o cálculo. Para calcular 40% de um número é só multiplicar ele por 0,4, entendeu? O 12 aí é o número lá de cima, o 0,4 é o fator de calcular 40%, beleza? Aí o que eu achei? 4,8. Ou seja, galera, esse não é o ponto que ele tem que fazer na rodada, já deixo bem claro. Isso é a média que ele tem que ter para ele não desvalorizar. Ou seja, se ele manter exatamente essa média aí, ele vai manter o preço. Mais que isso, valoriza. Menos que isso, desvaloriza. Certo? Vamos para frente. Vamos continuar com o passo a passo. Essa é a fórmula, certo? Mas aqui atrás, ó, eu calculei, tá aí para vocês, quanto que deu os 40% de 12 e 4,8. Vamos substituir na fórmula. Substituir os 40% por 4,8. E aí agora é matemática. 8 mais ou menos 0,5. Mais por menos dá menos. 8 menos 0,5, 7,5, não é isso? Então 7,5 mais a nota da terceira rodada tem que dar 14,40. Por que, Roberval? Tu tirou de onde esse 14? Galera, meios pelos extremos. Tudo isso aí
está embaixo de 3, o 3 está embaixo, e do outro lado está o 4,8. Você bota uma barrinha, bota o 1, 3 vezes 4,80, 14,40, certo? Então, passa tudo para um lado, a nota da terceira rodada tem que ser 14,40 menos 7,5. Então a nota dele tem que ser mais ou menos 6,9. De que jogador, cara? Do jogador que nessa circunstância custou 12, fez 8 e fez menos 0,5. Então, galera, resumindo, é só você usar as duas formas que eu passei aí para vocês. Essa seria a nota necessária para ele manter a valorização dele. Mais que isso aí, ele valoriza. Menos que isso, ele desvaloriza. Se ele manter exatamente isso aí, ele mantém as cartoletas dele. Então, tá muito simples. Tenho certeza que não ficou dúvida. Mas se ficar, vamos lá. Ficou alguma dúvida? Se você gostou desse vídeo, galera, deixa o like. É a primeira coisa que eu peço. Repasse esse vídeo para um amigo que não entende e que ele não entende, mas ele pensa que entende. Então passa para ele, compartilha no teu Face, compartilha nos teus grupos de WhatsApp, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. E pode perguntar lá no chat do aplicativo Cartoleiro Fanático, quando eu tiver um tempo, eu vou lá e respondo. Então baixa o aplicativo e acompanha todas as nossas redes sociais. Tamo junto, tenho certeza que depois desse vídeo você não vai ter mais nenhuma dúvida. Então, galera, peguem a fórmula lá atrás, beleza? Que ficou simples, eu tenho certeza. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, um abraço, tamo junto, fui!